Olá pessoal! Vamos hoje fazer aula de História na página 12, onde diz povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Então nós iremos ainda permanecer falando um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras, tá? E como que foi essa experiência, vamos dizer assim, nesse período. Então ali diz assim: quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território onde eles iriam explorar. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram no dia 22 de abril do ano de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses, eles buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar lá na Europa. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Veracruz e depois eles mudaram para o nome de Terra de Santa Cruz, porque eles descobriram que o Brasil é muito grande em extensão, em tamanho. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral e dessa maneira poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa, levando então as riquezas daqui para lá. Vocês farão ali a leitura ainda da página 12 na seção Você Sabia, para conhecer mais algumas curiosidades sobre a caravela, sobre o cultivo da cana-de-açúcar, e aí nós vamos para a página 13. Na página 13 diz assim: os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza, que estava além-mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair o pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valorizado na Europa por vários motivos. Um deles era porque a madeira era muito boa e com essa madeira eles poderiam fazer embarcações e móveis. E também eles usavam a seiva da madeira como tintura. E essa tintura na época era bem cara, os tecidos pintados eram bem caros, então eles extraíam do pau-brasil. O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendido por preços muito altos. Então, na página 13, tem ali algumas imagens e algumas informações que vocês também farão a leitura. Agora, uma curiosidade sobre o pau-brasil, pessoal. Então, o pau-brasil faz parte da flora da Mata Atlântica e atualmente é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Ele foi reduzido a 7% do que existia no ano de 1500, sendo seu corte proibido por lei. Agora nós vamos para a página 14, seção Eu Historiador. Então, ali na número 1 diz assim: leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, vocês estão vendo ali um trecho da carta, eu quero que vocês façam essa leitura e a professora vai explicar um pouquinho sobre o escrivão. Naquela época, o escrivão era uma profissão bem importante, porque eles tinham a função de descrever o que eles encontravam naquela terra, na terra achada, encontrada. Então, eles tinham que falar sobre a terra e sobre os habitantes. Então, o escrivão naquela época era responsável por relatar as características dos territórios encontrados. Dessa maneira, no caso de Portugal, a coroa portuguesa poderia analisar se as viagens eram um bom investimento e se a posse de tal território poderia ser vantajosa para Portugal. Por isso, na carta de Pero Vaz de Caminha são relatadas informações sobre as terras e seus habitantes.
Então, vocês farão a leitura desse trecho da carta e após vocês farão a letra A, a letra B e a letra C. Na página 15, vocês vão continuar fazendo a número 2 e a número 3. Então, pausem o vídeo, realizem as atividades e daqui a pouco a gente volta. Continuando ainda na página 15, diz assim: o outro lado da moeda. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto às matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por ele habitadas, e desses locais extraíam alimentos como vegetais e raízes e muitos outros elementos da natureza. Então, vocês estão vendo ali uma imagem de um indígena. Vocês farão a leitura desse informativo e aí nós vamos para a página 16, que também tem mais uma imagem que eu quero que vocês analisem. E ali diz assim: quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar o pau-brasil e cuidar das plantações e colheitas. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças e tampouco as formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas. Alguns foram catequizados com o passar do tempo, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos porque eles não aceitavam e ainda morreram por causa das doenças também. E fugiram para o interior das matas, se afastando cada vez mais das matas para tentar fugir dos portugueses. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares cada vez mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para cá para trabalharem como escravos no lugar dos indígenas. Então, muitos africanos vieram para cá para trabalhar como escravos. Então, eles faziam o papel do que os índios faziam. Tiravam, extraíam o pau-brasil, procuravam o ouro, faziam as plantações e assim por diante. Lembre-se de que já estudamos esse tipo de migração, que se chama migração forçada. Então, foi o que aconteceu com vários africanos que foram trazidos para cá forçados. Na página 17, tem ali a seção Conectando. Então, leia esses quadrinhos. Tem 4 quadrinhos ali que não tem palavras, apenas imagens. Então, vocês irão observar essa sequência de imagens e irão responder a letra A. Na letra B diz assim: numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento. Uma atividade descrita não faz parte das ilustrações. Então, ali tem 4 ilustrações e 5 descrições. Uma dessas 5 não faz parte das imagens, tá? E na página 18, seção lápis na mão, é a última página que nós faremos, diz assim: número 1, desembaralhe as sílabas e decifre a palavra. Então, ali tem várias sílabas misturadas e vocês vão tentar colocá-la em ordem. E responder a letra A. Na letra B diz assim: qual era a finalidade desses meios de transporte? Letra C. Retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizado a maior quantidade de madeira? Número 2. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Por que será que eles optaram ficar aqui? Então, tem vários motivos. Cite 2. Número 3.
Cite 2 motivos que levaram alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes. E, número 4, leia as afirmativas e assinale as corretas. Então, ali tem várias frases, vocês farão a leitura e irão marcar as corretas. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, a professora está à disposição. Fiquem de olho nos materiais complementares e bom final de semana!